Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton e para quem me conhece, eu também sou o Clinton, é nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like. Se você assistir e não gostar, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike. Beleza? Se você quiser, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou do vídeo, se você tem uma opinião diferente. E é isso aí. Se você quiser ter um contato assim, mais direto, mais próximo comigo ou com a Ari, não se esqueça de se inscrever no nosso Telegram. Vai estar aqui embaixo o link na descrição. Fechou? E é isso. Vamos passar por alguns ativos que vocês pediram lá no nosso grupo do Telegram. Vamos debater um pouquinho e falar, né, quais são as nossas opiniões para esses ativos. Fechou? Então é isso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Já foi, fechou. Vamos lá. O primeiro ativo que a gente tem aqui na nossa lista é o... Deixa eu só ver aqui. BTC-USD. Tá, vamos lá. Vamos começar do Ibov, já que tem Ibov. Vamos falar um pouquinho do Ibovespa. Deixa eu colocar a marca d'água para vocês. E o contador de candle. Ibovespa. Ibovespa no gráfico. Vamos passar pelo diário e vamos passar pelo semanal também. Acho que foi o gráfico que pediram lá. É isso mesmo. Vamos lá. Ibovespa semanal. O que a gente tem aqui no Ibovespa semanal? A gente vai ter essa região aqui como sendo a nossa região de referência, né? Esse seria o nosso topo duplo, né? O nosso equal highs, onde provavelmente toda a liquidez de quem está vendendo o stop está aqui em cima. Esse movimento aqui, pelo gráfico semanal, seria um movimento que ainda não seria um movimento de venda ideal. De fato, eu queria que a gente tivesse um rompimento de um candle acima dessa região, um candle fechando abaixo dessa região, para a gente poder pensar em uma venda, provavelmente podendo tocar até essa última regiãozinha aqui desse order blockzinho de venda aqui em cima, aqui no candle 30, mais ou menos, do Ibovespa semanal. Então, ainda tem, de fato, uma liquidezinha pensando, né, num gráfico semanal para a gente poder capturar. Quando a gente coloca o mensal, não vai ter essa liquidez, de fato, o preço já manipulou essa região de máxima, porém, no semanal, né, ele manipulou, fechou fora, fechou dentro, mas ainda não ativou o trade, não perdeu a mínima. Enquanto essa mínima do semanal, do mensal, desculpa, não for perdida, não tem o trade ativado na venda pela manipulação. Beleza? Pelo gráfico diário, a gente até comentou na nossa live do Telegram, por isso que é interessante você entrar lá no nosso Telegram, a gente faz lives lá exclusivas apenas para a galera do Telegram. A gente vai ter essa região de liquidez de máxima, o fechamento dessa região desse doji, que também vai ser uma região interessante. A gente falou na nossa live do Telegram sobre essa questão do doji, do fechamento do doji, e a gente teve, de fato, um movimento de manipulação. A gente teve um candle fechando acima, um candle fechando abaixo. Quando perdeu a mínima, ativou um trade na ponta da venda, entendendo que essa região é uma base após o movimento de uma queda, que é o nosso drop. Após o movimento da nossa queda, que é o nosso drop. Drop base, como manipulou a região de extremidade superior, a expectativa é que venha retestar essa região de fundo pelo gráfico diário. Ponto de possível parada do preço pelo Ibovespa, o ponto mais interessante que a gente poderia pensar num possível parada do preço do movimento, seria dentro dessa região, nesse dojizinho que, de fato, a gente pode interpretar como um order block, até num tempo gráfico menor, provavelmente será um order block. Tudo isso aqui será a nossa liquidez, e caso o preço venha até aqui, provavelmente vai gerar o stop dessa galera, fazendo tocar o preço, de fato, até essa
Próximo, aqui que a gente tem BTC-USD. Vamos lá, BTC-USD semanal. Semanal a gente montou a nossa basezinha, né? Provavelmente a gente tem uma base montada que vai ser essa regiãozinha aqui, onde vai ter liquidez tanto na parte inferior da nossa base, quanto na parte superior da nossa base. Inclusive, eu espero, né, que o Bitcoin faça o mesmo movimento do euro contra o dólar, lá no semanal, que ele captura a liquidez na região superior, para depois cair, inclusive manipulando a máxima desse order blockzinho aqui que a gente fala há muito tempo no nosso canal. Enquanto o preço não mitigar esse order block, provavelmente essa região é uma região vendedora, onde tem um robozinho lá, um HFT, vendendo toda vez que o preço chega nessa região. Da mesma forma, o oposto. A minha expectativa nessa região de fundo é que ele capture essa liquidez para poder fazer o movimento oposto, o movimento contrário. Beleza? Seria mais ou menos o que o Bovespa fez. Se manipular a região de extremidade superior, a expectativa é um movimento de queda. Se manipular a região de extremidade inferior, a expectativa é de movimento altista. Beleza? Pelo semanal, essa região, não consigo fazer nada. Tudo isso aqui, para mim, é apenas liquidez que ele está montando, né? Inclusive, vai ser o key level do nosso movimento semanal. A gente teve essa pernada de alta. Aqui foi onde o player entendeu que seria a necessidade dele montar o key level do movimento, o nível-chave do movimento, onde ele vai sustentar esse movimento altista e ele não pode perder essa região. Beleza? Mas pelo gráfico semanal, não consigo fazer nada no Bitcoin. Preciso, de fato, capturar essa liquidez aqui. Beleza? Aqui embaixo, no fundo, para eu poder pensar em alguma compra ou poder pensar em uma venda capturando a liquidez da extremidade superior. No diário, né? Como vocês pediram aqui também no diário, vamos falar logo no diário. Pelo diário, tudo bem. Pode ter uma visão um pouco diferente, porque a gente vai ter essa região aqui, sendo a nossa região de topo rompido. Como esse nosso topo foi rompido, né? Ele está validando as nossas regiões. Isso aqui é uma região validada e isso aqui também é uma região validada. Então, aqui seria o nosso ponto de interesse pelo gráfico diário. Pelo gráfico diário, você poderia ter colocado uma compra, né? No risk entry pelo 50%, teria estopado, e depois uma nova compra nessa região de risk entry dos 50%. O stop está aqui embaixo e você está entrando nesse trade. Pontos de saída. Essa máxima aqui provavelmente vai ser só a máxima do gráfico diário de liquidez para o preço buscar a próxima região de liquidez, que vai ser esse order blockzinho aqui na região de 29 mil. Aqui seria um ponto mais interessante para a gente poder pensar em alguma venda se você quer vender Bitcoin. Se você está comprado, aqui pode ser um ponto interessante para você começar a pensar em desmontar as suas posições. E, de fato, não tem como a gente comprar aqui mais, né? A compra foi na região de fundo, dentro dessa região de order block. Beleza? Acho que a gente falou também no último vídeo do canal aí sobre essa região. Se você voltar aí nos nossos vídeos aí da semana passada, retrasada, a gente mostra exatamente os pontos de possíveis paradas do preço. Beleza? 4 horas, pediram também, então vamos falar um pouquinho de 4 horas no Bitcoin. No 4 horas, a gente vai ter essa região como sendo agora, né, a nossa região de referência. Essa máxima, que vai ser aquela região lá do gráfico diário, e essa mínima do movimento. Então, pelo 4 horas, a gente pode pensar, entender de fato, né, que tudo isso aqui pode ter sido uma manipulação do preço, quando a gente coloca aqui para trás, dentro dessa regiãozinha desse order block, dentro desse candlezinho aqui, dentro dessa região desse order block pelo 4 horas. E aqui a gente pode estar pensando numa possível defesa do médio dentro dessa região. Então, aqui seria um ponto que, se eu tivesse comprado, entendendo o intraday, eu estaria procurando argumentos para eu poder zerar as minhas posições. Num tempo gráfico menor, isso aqui com certeza vai ser uma regiãozinha de liquidez, onde, se a gente tiver essa captura, pode ter um movimento vendedor na expectativa de buscar pelo menos essa região de fundo, isso no intraday, num gráfico de 60 minutos.
Beleza? Comprar Bitcoin aqui eu não consigo comprar nem pelo semanal, nem pelo diário, nem pelo 4 horas. Beleza? Então, essa seria a minha visão. ETH, USD, Ethereum. O tempo gráfico, 4 horas também. Vamos lá. Eu não gosto de fazer nada em outras criptos quando não estão alinhadas com o Bitcoin, né? Então, mas de fato a gente já pode entender, da mesma forma que o Bitcoin ali está montando aquela liquidez em 4 horas, o Ethereum não é diferente. Tudo isso aqui ele está montando uma liquidez dentro desse movimento, inclusive na máxima desse pavio. Então, o ideal, o melhor dos mundos, para a gente poder pensar numa vendazinha de Ethereum, no máximo até essa regiãozinha aqui, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em uma venda. Caso tenha o rompimento dessa região, vai gerar um movimento intenso, né? Provavelmente com o stop dessa galera tocando dentro dessa região. Dentro dessa região, provavelmente terão um robozinho vendedor, entendendo que essa região é uma região de oferta e que o player vendedor, caso queira atuar, seja um ponto caro para ele poder vender. Então, Ethereum, essa seria a minha visão pelo 4 horas, né? Esperar um pouquinho, comprar aqui a gente não vai conseguir. De fato, vai ter que aguardar um movimento pelos 60 minutos. Vamos ver se a gente consegue antecipar alguma coisa pelos 60 minutos. Opa, pera. Vamos colocar para ele voltar. Aqui. Regiãozinha que a gente falou do 4 horas. Quando a gente coloca nos 60 minutos, fica um pouco mais claro todo esse movimento. Aqui, né, já poderia, pelos 60 minutos, entender esse movimento sendo a nossa referência, esse movimento sendo a nossa manipulação e esse movimento sendo uma possível defesa do médio do play. Então, se eu já estou na venda, o meu stop, né, automaticamente tem que estar acima dessa região, porque provavelmente se o preço passa daqui, o player vendedor está no prejuízo. Enquanto o preço estiver aqui embaixo, o player vendedor provavelmente estará no lucro. Então, meu stop tem que estar acima dessa região aqui de 1.670, mais ou menos. Essa seria a minha região de stop. Comprar aqui, nem pelos 60 minutos, eu entendo o ponto de compra, e o ponto de compra mais interessante seria um spring, né, um movimento de manipulação dentro dessa região, entendendo esse order blockzinho aqui como um ponto de possível parada do preço. Eu precisaria de um candle fechando abaixo e um candle fechando acima para a gente poder pensar no movimento comprador. Beleza? Pediram total, gráfico total do Bitcoin, todo o gráfico onde a gente tem todas as criptomoedas, o valor de market cap das criptomoedas. Vamos lá, total. Qual que é o semanal? Vamos lá. Bem semelhante ao do Bitcoin, então a análise provavelmente vai ser a mesma, né, para a gente entender o valor de mercado total das criptos. Quem ainda não conhece esse gráfico, a gente vai entender, é o valor de market cap das criptomoedas. Aí tem o total 2, que vai excluir o Bitcoin, tem o total 3, que vai excluir tanto o Bitcoin quanto o Ethereum. Então é uma boa métrica, é interessante para a gente poder pensar também. Mas o racional é o mesmo. De fato, a gente está montando essa base, aqui está sendo o que leva do movimento comprador, onde o player provavelmente precisou defender todo esse movimento altista, né, que ele fez aqui. O ideal é que manipule a região de extremidade superior para a gente poder pensar numa venda. A região de order block é a mesma, né, praticamente igual à região do Bitcoin. Da mesma forma, a região inferior. Esperar um movimento de manipulação na extremidade inferior para a gente poder pensar em uma compra, na superior para a gente poder pensar em uma venda pelo semanal. Gráfico idêntico ao do Bitcoin. Beleza? Total, Bitcoin foi. Tá, vamos lá. Euro-USD. Euro-USD no gráfico diário. Já que já está no semanal, né? Ponto interessante aqui, já não consigo vender. A gente tem que entender sempre no trade o que não fazer. Se a gente excluir o que não fazer, vai sobrar pouca coisa para a gente fazer. Beleza? Então vamos lá. Já sei que nessa região não posso vender. Não quero vender, não consigo vender. Aqui provavelmente é onde o player entende que tem liquidez para ele poder comprar. Né, depois desse tanto de semana de queda aqui. Aqui é uma região de fundo, né? Onde ele rompe essa estrutura, montou esse equal high, que é exatamente igual ao do Bitcoin, e é esse movimento que eu espero, né, para o Bitcoin lá naquela região de topo, entendendo esse order blockzinho aqui,
que seria aquele mesmo order block do Bitcoin, e que ele precisa ter a máxima manipulada. No Bitcoin a gente não teve a máxima manipulada, a gente tem apenas ele dentro dessa região, exatamente como no euro. A minha expectativa é que ele faça isso, manipule a extremidade superior e caia. Da mesma forma agora, para o euro, pelo semanal, né, a expectativa é que ele manipule a extremidade inferior para a gente poder pensar em alguma compra, entendendo o tempo gráfico semanal. Beleza? No diário, que foi o gráfico que o nosso amigo pediu, a gente já consegue entender que essa região pode ser um primeiro movimento de captura de liquidez aqui. Um candle fechando abaixo, fechando acima, pode ser um argumento comprador para a gente poder pensar em uma compra, a partir do momento que a gente teve o rompimento dessa estrutura de topo, rompeu o topo, validou as minhas regiões, beleza? Essas são regiões validadas dentro do movimento. E o último ponto mais líquido dentro do gráfico diário vai ser essa regiãozinha aqui. Beleza? Que, inclusive, aqui, essa região de extremidade inferior vai ser onde o semanal pode capturar uma liquidez ainda. Então, a compra mais conservadora, a compra mais segura, né, do Ethereum, do euro contra o dólar, seria nessa região. Aqui, de fato, manipulando, você também pode tomar essa posição, uma região que está manipulando uma região de fundo, por mais que aqui seja uma regiãozinha de inducement, né, dá para a gente tentar fazer esse primeiro trade, com risco controlado, já pensando que se estopar o trade mais correto, né, o trade mais com a probabilidade maior de dar certo, que é sempre da liquidez externa, que a gente fala para vocês, seria esse trade. Então, o ideal é, Clinton, eu não quero fazer esse primeiro trade, top, não tem problema nenhum. Esse aqui provavelmente seria o trade onde você teria que estudar com mais carinho, né, para poder fazer. Se faz o primeiro trade com medo de ficar de fora, né, a gente não pode ter esse pensamento, mas se quiser fazer, controle o seu risco, entendendo essa manipulação de fundo, onde também pode ser uma região de inducement, para você, de fato, pensar na liquidez externa, que seria dentro dessa região. Vender, a gente não vai conseguir vender euro USD no diário nessas regiões, né? De fato, movimento aqui apenas, na minha leitura, seria apenas um movimento comprador. Fechou? O USD-JPY. Provavelmente, se eu estou querendo comprar dólar, se eu estou querendo comprar euro contra o dólar, a minha expectativa é que eu queira vender o USD-JPY. E, de fato, não vai ser diferente. Quando eu coloco o gráfico semanal aqui, já consigo entender que nós estamos numa regiãozinha vendedora. Acho que não tem algum vídeo também que eu explico para vocês também que o último ponto de parada do preço seria aqui. Essa região seria uma regiãozinha de inducement, que é inclusive o que pode acontecer no euro. Isso aqui não é um topo, tá? Então, isso aqui não é um topo. E provavelmente seria liquidez. Eu comento em algum vídeo também para trás aí, procura algum dos vídeos de quarta-feira, que você vai ver todo o meu racional explicando que o ponto mais líquido, de fato, seria essa região, e que essa região, de fato, não seria um ponto interessante para a gente poder pensar em venda. De fato, agora eu estou pensando em vender o USD-JPY, inclusive entendendo o fechamento desse doji, desse candlezinho aqui. Eu entendo que a gente já está numa região vendedora. Quando eu coloco no gráfico diário, eu já consigo interpretar alguns pontos de liquidez. Isso aqui é uma LTA, né? Provavelmente vai ter alguém falando que isso aqui é um canal de alta, e tudo isso serve apenas como liquidez do preço. É uma LTA, é um canal de alta. Canal de alta, a expectativa é que ele tenha um rompimento para baixo, porque a pessoa física entende que o canal de alta vai ficar subindo, né? Então, toca uma vez, ela compra, toca duas vezes, ela compra, na terceira vez ela compra. Provavelmente, se tem pessoa física querendo comprar, tem institucional querendo vender. Beleza? Então, estaria procurando argumentos para poder pensar em venda. Aqui a gente pode entender o equal high sendo traçado. E caso tenha um movimento de manipulação, um candle fechando acima da região e um candle fechando abaixo... Opa, desculpa, ao contrário. Um candle fechando acima da região e um candle fechando abaixo da região, perdendo a mínima, a gente pode ter um movimento vendedor no USD-JPY. Fechou? Então é isso, Nasdaq, o S100. O S100 gráfico diário. Nasdaq, vamos lá. O nosso equal high traçado, beleza? A nossa manipulação, tudo isso aqui agora, a expectativa é que seja um possível
preço médio. Aqui foi a nossa manipulação, aqui foi a nossa referência, o equal high. E isso aqui agora pode ser uma defesa do médio do player, onde provavelmente ele está defendendo essa região, o preço médio dele não pode passar dessa região, senão ele vai estar no prejuízo. Então a expectativa é que o preço caia para buscar pelo menos essa regiãozinha aqui. Beleza? Essa regiãozinha aqui seria um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra em Nasdaq. Antes disso, não vejo compra e estaria apenas procurando argumentos para poder vender Nasdaq. Fechou? Vamos mais. Vamos lá para as ações agora, Netflix. Gráfico de 1 hora. Se vamos olhar 1 hora, a gente vai ter que olhar o diário, né? A gente sempre tem que se pautar pelo tempo gráfico maior. Isso aqui a gente consegue entender que é uma região de fundo por amplitude, né? Por quantidade de barras. Então, aqui é a nossa região. Teve o candle fechando abaixo, a gente precisa de um candle fechando acima. Nem numa hora fechou acima. Então, de fato, já sei que pelo diário eu não consigo vender, estou próximo de uma região de fundo, né? Então, o que dá para você pensar em fazer alguma coisa aqui seria traçar a sua linha dentro dessa região. E se você quer antecipar pela 1 hora, espera 1 hora ter um candle fechando acima dessa região. Nem numa hora a gente teve nenhum candle. Então, um candle fechando acima de 398, mais ou menos, né? Pela 1 hora, você pode antecipar, entendendo que seria um movimento de manipulação do gráfico diário. Stop fica aqui embaixo e vai buscar regiões mais altas, né? Dentro desse movimento. Enquanto não tiver um candle fechando acima da região, o ideal seria no diário, né? Esperar um candle fechando acima dessa região. Não consigo fazer nenhum movimento de compra. Esse seria o meu evento, né? A gente sempre fala que trade é evento e localização. Eu sei que eu estou localizado numa região de fundo e eu preciso de um evento. O evento seria o candle fechando acima dessa região. Beleza? Já sei que não consigo vender, então a minha venda está descartada. Dentro dos modelos que eu entendo. Fechou? Essa seria a minha leitura para Netflix. Apenas procurando argumentos para comprar, vender essa região, eu não consigo. Se cair, vai cair de fato sem mim. E Nasdaq fica até meio confuso, né? Porque Nasdaq, na minha leitura, está um movimento vendedor. Então, muita atenção para esse possível movimento. Ou Netflix ou Nasdaq, um deve puxar o outro. Muito pouco provável que eles andem em direções opostas. Beleza? Tá com cara que Netflix não vai fechar dentro e vai continuar caindo. Próximo, Volvo, pedido Volvo, não sei se tem nesse aqui, só vamos ver se tem no TradingView. Volvo. Esse. Top demais, nunca tinha visto. Vamos lá. Volvo, semanal. Região de topo, né? A gente já entende que essa região seria a nossa região de liquidez máxima, né? Foi o nosso topo do movimento. E aqui a gente já pode entender que essa região de 50% pode ser um ponto de possível parada do preço. Provavelmente no semanal ele está montando uma região de liquidez do preço, né? Então eu já sei que não consigo comprar. E o que eu estaria esperando era um stop da galera até aqui em cima aqui, para eu poder entender, né? E pensar. Ou no movimento de risk entry, colocando o stop acima, ou, caso stop, esperar um movimento de manipulação. Um candle fechando acima da região, um candle fechando abaixo da região, perdendo a mínima, eu faria essa venda tranquilamente, beleza? Comprar Volvo, não consigo. Para mim, está numa região de topo, e no topo eu não quero comprar. Eu quero apenas vender. Beleza? Então, esse seria o meu racional, o meu pensamento, o meu estudo para Volvo. Beleza? Esperando ou um risk entry nessa região, ou uma manipulação na região de extremidade superior. Vamos mais. Vamos para as ações. GGBR4. GGBR4. GGBR4 diário. Já podemos entender que essa regiãozinha aqui é uma região de liquidez do preço. O que a gente precisa ter? Precisa ter pelo menos um candle fechando abaixo,
buscando o nosso ponto de interesse, que seria pelo menos essa regiãozinha desse doji, tocando aqui dentro para a gente, de fato, pensar em uma compra. O preço estando aqui dentro dessa região, dá para a gente procurar argumentos para poder comprar. Antes disso, não consigo comprar. E nem vou conseguir vender, porque eu estou muito próximo de uma região de demanda. Numa região de demanda, eu quero apenas comprar e não vender. Beleza? Então, espere um pouquinho, tenha paciência. Caso o preço chegue nessa região, espere algum evento para, de fato, a gente poder pensar em comprar GGBR. Tudo isso aqui vai ser apenas ponto de liquidez para a gente poder pensar nesse movimento aqui. Fechou? Caso faça esse movimento, sou comprador. Se o preço cair, infelizmente vai cair sem mim, porque eu não consigo vender dentro dessas regiões. Beleza? Movida, semanal e diário. Semanal e diário. Legal, movida. Semanal de cara, dá para a gente entender que estamos num order block vendedor, que gerou todo esse movimento de queda. De fato, a gente pode interpretar que foi um sweepzinho meio fraco, né? Eu não gosto de sweep assim. Sweep, geralmente, eu gosto quando ele vai na próxima região, deixa o pavio e mitiga o primeiro order block, né? Isso eu entendo como um sweep de liquidez, uma captura total da liquidez. Esse candle aqui pode ser apenas um convite, né? Para a galera começar a vender de forma antecipada, para depois a gente, de fato, pensar num candle fechando acima da região, fechando abaixo da região, perdendo a mínima, para, de fato, poder vender movida pelo semanal. No gráfico diário, a gente já pode até pensar num movimentozinho, entendendo que perdeu essa região, e caso o preço volte até a próxima região, que seria essa região, entender uma entrada de confirmação do preço aqui, com a expectativa de perder essa região de fundo. Então, eu já sei de cara que eu não consigo comprar movida nesses termos. Eu estaria, de fato, esperando apenas argumentos para poder vender movida e não comprar. Beleza? CBAV. Semanal e diário. Semanal de CBAV. Ainda não teve muita coisa de diferente. A gente pode entender tudo isso aqui como regiãozinha de liquidez e que pelo semanal pode estar tentando manipular essa região. Então, deixa a linha traçada. O ideal é que o preço suba, volte. Quando tocar aqui, seja o nosso ponto de defesa do médio do player para a gente poder pensar em um movimento mais amplo pelo semanal. No gráfico diário, já está, de fato, né, acontecendo o que a gente falou pelo semanal. Aqui pode ser a nossa linha traçada, aqui foi a nossa referência. Aqui foi a nossa referência, tudo isso aqui pode ser uma manipulação do preço, e aqui é uma defesa do médio do player, para a gente poder pensar em compra de CBAV, né, com a expectativa de levar o preço pelo menos até essa região. Aqui a gente vai ter o inducement, né, que vai ser um equal high, que caso o preço chegue até essa região, deve ter um movimento comprador para estopar tudo isso, e o stop dessa galera deve levar o preço até as próximas regiões de liquidez, que seriam essa região e seriam essa região. Beleza? Não consigo vender CBAV nessa região. De fato, eu estaria procurando argumentos apenas para compras. Próximo, BPAC 11. CBAV máxima histórica. Pronto. Linha foi traçada. Movimento de manipulação, fechou fora, fechou dentro. Esse candle é o que fecha dentro. Enquanto não perder essa mínima, não estaria o trade ativado. Então, pelo semanal, perdendo essa mínima, ativaria o trade de BPAC. Ainda não ativou, não tenho o que fazer, né? Comprar BPAC aqui, eu não consigo comprar nunca. Máxima histórica, não consigo comprar. E eu estaria apenas procurando argumentos para vender. Quando eu coloco no diário, ele está montando uma estrutura. E a gente já pode começar a entender que essa região de fundo foi perdida, esse topo provavelmente seria um topo mais baixo, não perde, então a gente tem essa região sendo uma região de liquidez. Aqui seria o nosso ponto, né, para a gente poder pensar em uma compra pelo gráfico diário, manipulando essa região, e a venda de BPAC seria
teria, né, que esperar manipular essa região. Tudo isso aqui pode ser um movimento de estrutura, de um movimento de distribuição de BPAC. Beleza? Então, comprar só lá na região ali dentro do que eu entendo, de R$28, R$29, eu estaria procurando por venda. Se já está vendido, tem alvo até essa região aqui. Se não fez nada e quer vender, o ideal seria esperar manipular essa região. Fechou? Está montando uma possível distribuição do preço. Então, a gente precisa que tenha lá o nosso Spring, a nossa manipulação. Fechou? Agro 3. Gráfico diário. Agro 3 subiu 10% num dia, tocou nesse order block e agora ele está... Já sei que eu não quero comprar, estaria procurando argumentos para poder vender na expectativa de pelo menos chegar aqui nesse order block comprador. Antes disso, não consigo comprar agro e, de fato, estaria procurando argumentos para poder vender. Inclusive, aqui, a gente pode colocar num gráfico de 60 minutos e procurar alguma entrada de confirmação, caso o preço perca essa região, suba, volte até essa regiãozinha aqui, eu estaria procurando argumentos para poder vender, para levar lá na minha expectativa do gráfico diário. Fechou? VEG 3. Diário. Também montando um movimentozinho de estrutura, né? Provavelmente também uma distribuição do preço. O ideal é que manipule os 34,82 para a gente poder pensar em alguma compra, né? Manipulando aqui, fica interessante para a gente poder pensar em uma compra. Essa compra para a gente levar até aqui. Clinton, mas é sempre isso, é sempre isso. Isso aqui são pessoas comprando e vendendo, né? Então é o comportamento humano. Provavelmente você faz as mesmas coisas, é uma rotina que você tem, e assim como você tem a sua rotina na sua vida pessoal, você também opera da mesma forma, as pessoas têm o mesmo comportamento, então a liquidez é sempre no mesmo lugar, beleza? O mercado faz a mesma coisa todos os dias, vai fazer amanhã, vai fazer depois de amanhã, vai fazer mês que vem, e vai fazer sempre, beleza? Porque são pessoas, e pessoas têm sempre os mesmos comportamentos. Então, de fato, VEG, eu esperaria essa região para poder pensar em uma compra e levaria até essa região de topo triplo, onde a pessoa física está entendendo que isso aqui é um topo triplo, e aqui teria liquidez suficiente. Da mesma forma que a pessoa física está comprando aqui, no caso, né, acreditando que é um fundo duplo. Então, antes de subir, o padrão do fundo duplo é para subir, mas antes de subir, a expectativa é que stoppe essa galera para depois, de fato, subir. Fechou? E o último gráfico, YouTube 3. Geralmente a galera pede YouTube 4. A gente tem aqui YouTube 3. YouTube 3, dá para a gente pensar que o racional, né, vai ser bem parecido com o Ibovespa. A gente vai ter o ponto para a gente comprar, que eu entendo, né? YouTube seria apenas dentro desse movimento aqui. Antes disso, não consigo comprar YouTube, inclusive é quando ele toca aqui o paviozinho aqui e já sente, né? Da mesma forma que a gente pode estar entendendo que esse order blockzinho aqui foi o movimento que segurou todo esse movimento vendedor. Aqui em tempo gráfico menor, provavelmente foi uma manipulação, e todo esse movimento aqui pode ser uma defesa do médio do player, com a expectativa, né? Pelo gráfico diário que o amigo pediu, de vir testar essa região de fundo aqui. Beleza? Não consigo comprar YouTube 3 aqui e estaria apenas procurando argumentos vendedores dentro desse movimento, olhando o gráfico diário. Até, né, assim, a gente pode colocar aqui nos 60 minutos para tentar achar alguma coisa mais simples, né? Que seria essa região desse movimento. Caso a gente tenha um movimento fechando acima da região e fechando abaixo da região, pode dar um gatilhozinho vendedor para a gente fazer. Beleza? Dentro de YouTube 3, com mais expectativa de vir testar essa região de fundo pelos 60 minutos. Fechou, galerinha? Então é isso. Tamo junto demais. Opa, deixa eu colocar aqui minha tela. Tamo junto demais. Brigadão. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like e, se possível, um comentário. Valeu demais. Tamo junto. Um beijo e fui.